Boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade no estudo do Evangelho. Eu vou falar sobre o capítulo 11, que tem o título Amai o Próximo como a Si Mesmo. Nós sempre dizemos aqui que o Evangelho é o nosso manual de conduta e de moral, que se nós colocarmos ele em prática, a gente vai alcançar a perfeição, a evolução espiritual. Então basta colocar esses ensinamentos que são passados aqui em prática. Todos nós estamos aqui para evoluir. Eu acho interessante esse Evangelho porque, assim, cada capítulo que eu pego para estudar, eu penso assim, esse é o capítulo que eu mais gosto, ou é o capítulo mais importante do Evangelho, Por exemplo, o capítulo 3, que ele fala, há muitas moradas na casa de meu pai, onde ele fala dos diversos mundos habitados no planeta, no universo, É um assunto que a gente não ouviu falar em lugar nenhum, praticamente, Uma afirmação dessa vinda dos Espíritos através de Jesus, dizendo que todos os globos são habitados. Aí eu penso que esse é o capítulo que eu mais gosto. Mas, depois a gente pega outro tema para estudar, para apresentar um estudo aqui, Bem-aventurados os aflitos, do capítulo 5. Esse esclarece por que nós sofremos aqui na Terra, Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que nós passamos por essas provas na vida? E aí, compreendendo esse capítulo, estudando ele, a gente passa a entender a nossa condição e a condição de cada um que está aqui. E por entender um pouco mais sobre isso, a gente acaba passando pelas provas mais resignados. A gente já não questiona a Deus, a justiça de Deus, E mais uma vez eu penso, esse é o capítulo mais importante. A última palestra que eu fiz aqui foi sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Fala sobre a humildade, e a humildade é uma das virtudes mais importantes que Jesus nos deixou, porque é através delas, da humildade, que a gente consegue alcançar as outras virtudes passadas no Sermão do Monte por Jesus. Através da humildade, nós nos tornamos puros de coração, nós nos tornamos pacíficos, misericordiosos, como a Marcela estava falando aqui. Sem humildade não tem como ser misericordioso. E nós praticamos a justiça. Então, assim, também esse capítulo me pareceu o mais importante. E quando nós estudamos o capítulo 15 também, fora da caridade não há salvação, a gente tem essa mesma sensação, Porque sem caridade não tem como chegar à salvação. E essa impressão que a gente tem de que cada capítulo é o mais importante é porque esse Evangelho de Jesus ele é completo. Ele é o nosso guia deixado pelo Mestre Jesus. Então não tem nenhuma palavra perdida dentro dele, está tudo no seu devido lugar. E agora eu vou falar sobre o capítulo 11, e mais uma vez eu tenho essa impressão, que é o capítulo mais importante, amai ao próximo como a si mesmo. Então eu vou ler algumas passagens que tem aqui nesse capítulo, que são tiradas do Evangelho de Mateus e de Lucas. A primeira está em Mateus 22, de 34 a 40, que diz assim: Os fariseus, sabendo que ele tinha feito calar aos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, veio perguntar-lhe para tentá-lo: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás ao teu Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Aqui está o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesse mandamento. E em Mateus 7, versículo 12, diz assim: Fazei aos homens tudo aquilo que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. E em Lucas 6,31 diz assim: Tratai todos os homens como gostariam que eles vos tratassem. Então Jesus transformou todas as leis, todos os mandamentos em apenas duas: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É muito difícil cumprir, mas é muito fácil compreender o que Jesus quer de nós. Ele simplificou os mandamentos e ainda nos mostrou, nos deu exemplos de como seguir essas leis, Tudo que buscamos, que estudamos o Espiritismo, todas as revelações e esclarecimentos que nos trouxeram os Espíritos, servem de ferramenta para alcançar esse mandamento. Muitas vezes no estudo de quarta-feira aqui, que a gente estuda o ESD, a doutrina espírita sistematizada,
A gente ouve falar assim que o Espiritismo é muito difícil de aprender, né? E realmente é. Nós estudamos sobre fluidos vitais, fluidos cósmicos universais, sobre afinidade fluídica, sobre mediunidade, tipos de mediunidade, né? Então a gente estuda bastante coisa. E nós precisamos nos instruir, né? Recebemos muitas ferramentas para isso. Mas o que Jesus nos deixou é muito simples, né? O Espiritismo pode ser complicado porque é muita informação, a gente está aqui para evoluir, para aprender, mas Jesus deixou de forma muito simples como que a gente faz para evoluir, que é fazer o próximo o que a gente gostaria que fosse feito para nós. E foi tão simples que pode ser rico, pode ser pobre, pode ser analfabeto, pode ser doutor, branco, preto, amarelo, homem, mulher, qualquer um entende isso de forma muito simples. Devemos fazer tudo o que gostaríamos para o outro, aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, né? O que eu quero para mim, eu tenho que fazer para o outro. E em tudo que fizermos para o nosso próximo, durante todo o nosso dia, todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, em casa, que é muito difícil a gente fazer isso, né? Às vezes a gente é bonzinho na rua, no trabalho, e em casa que a gente deveria ser bondoso, a gente não consegue. Então, seja no trabalho, nos estudos, no trânsito, onde estivermos, precisamos procurar essa atitude de tratar o outro como gostaríamos que fôssemos tratados, né? No item 4 do capítulo 11 diz assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queremos que os outros façam para nós, é a expressão mais completa de caridade, pois ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro neste caso do que tomando por medida aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes bons procedimentos, indulgência, benevolência, devotamento, se nós mesmos não temos para com eles? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por regra de conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre si a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódio, nem dissensões, apenas união, concórdia e benevolência mútua. Então, na parábola do bom samaritano, um doutor da lei pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola que havia um homem que tinha sido assaltado e tinha sido deixado quase morto na beira da estrada. Quando passou um sacerdote, viu e não ajudou. Depois passou um levita, também viu e não ajudou. Até que o samaritano, que não era bem visto pelos outros, viu, parou, tratou suas feridas, colocou no seu cavalo, levou até uma hospedaria e pagou suas despesas. E Jesus pergunta ao doutor da lei: qual dos três, ao seu ver, parece ter sido o próximo daquele que foi assaltado? E ele respondeu: aquele que teve misericórdia para com ele. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Essa parábola está no Evangelho de Lucas 10, de 25 a 37. Então nós precisamos entender que o nosso próximo é aquele que está do nosso lado agora. É aquele que precisa de nós agora. Não somente os nossos familiares, os nossos amigos, os que são da mesma religião, os que são do mesmo lado político. Nós precisamos parar de separar as pessoas pelo nosso julgamento. Nós somos irmãos e um dia nós vamos compreender isso melhor. Nós vamos compreender a família universal que nós somos. É muito difícil praticar essa lei devido ao nosso estado evolutivo, né? Nós ainda somos muito egoístas e orgulhosos. Precisamos ainda aprender a amar a nós mesmos para poder amar o próximo. Como amar o próximo se nós ainda não nos amamos? Jesus disse para nós amar da forma como amar o próximo como a si mesmo. Então, o que a gente sabe, o que a gente entende de amor é o que a gente vai passar para o próximo, dentro da condição de cada um. E para trabalhar esse orgulho, esse egoísmo que a gente ainda tem, é só praticando essas leis no nosso dia a dia, um pouquinho de cada vez, começando com pequenos gestos, né, que já vão fazer a diferença. Às vezes um simples bom dia com um sorriso, para aquela pessoa que eu nunca falei, já é um começo. Praticando a gente vai pegando gosto, né, vai ficando cada vez melhor. Quando nós começamos a pensar dessa forma, fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, as coisas ao nosso redor se transformam.
A lei do retorno, a lei de ação e reação acontece, a colheita das boas plantações se realiza, a saúde melhora, a felicidade vem. O que nós precisamos tomar é a decisão de começar a praticar, a prestar mais atenção no outro, a forma como estamos agindo, fazer a autoanálise, né? Nos questionar de vez em quando ou de vez em sempre, né? Se a gente está fazendo bem ou se a gente apenas está deixando de fazer o mal, porque é necessário fazer o bem. Simplesmente precisamos fazer o certo, o correto e não o que é melhor para nós. Muitas vezes o certo não é o melhor para nós, mas é o certo. A gente precisa fazer. Ter empatia, nos colocar no lugar do outro, né? Para finalizar, eu vou ler um trechinho aqui de um livro que a gente estava estudando ele agora na quarta-feira, né? Vozes do Infinito, de Raul Teixeira, que diz assim: envolvido em seus afazeres, estudando, trabalhando, orientando, falando ou realizando qualquer outra atividade, faze-te instrumento da paz, deixando que o suave ensino de Jesus Cristo ilumine a tua intimidade, a fim de que, transparecendo essa harmonia do teu coração, sejas então ponte de luz entre a terra e os céus. E mais uma vez eu estou aqui achando que esse é o capítulo mais importante do Evangelho. Desejo uma boa tarde para todos, uma boa semana, uma semana abençoada, que a gente possa estar aqui fortalecidos no próximo sábado, cada vez melhores. E eu convido a todos agora para a prece final. Vamos sentar de forma confortável mais uma vez nas cadeiras.